jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje veremos aplicações da função logarítmica. Na química, potencial hidrogenônico, ou pH. O pH de uma solução, ou potencial hidrogenônico, consiste num índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. É definido como o logaritmo decimal do inverso da concentração de H3O+, íon hidroxônio. Então a concentração do íon hidroxônio é que nos determinará o pH de uma solução, dado pela seguinte fórmula. Então pH, potencial hidrogenônico, é igual a menos o logaritmo da concentração dos íons hidroxônio. Se o pH der de 0 a 7, a nossa solução será ácida. Se der exatamente 7, trata-se de uma solução neutra. E uma solução básica será de pH 7 até 14. Exemplos. Ao medir a concentração de íons H3O+, de uma xícara de café, obteve-se que esta é de 10 elevado a menos 5 moléculas por litro. Assim, qual será o pH desse café? Esse café é ácido, alcalino ou neutro? Então vamos aplicar a fórmula. pH é igual a menos logaritmo concentração dos íons hidroxônio. A concentração já foi dada, 10 elevado a menos 5. Então temos que o pH é menos o logaritmo de 10 a menos 5. Perceba que o log aqui trata-se de base decimal, base igual a 10. Qual número eu devo elevar 10 para obter 10 elevado a menos 5? Muito fácil. Então o nosso logaritmo será menos 5. Menos com menos, positivo. Portanto, o nosso pH será 5. O pH, segundo a escala dada no início da nossa aula, será uma solução ácida. 2. Qual é a concentração de íons H3O+, íons hidroxônio, do cloro, sabendo que este tem um pH de 12,5? Vamos utilizar a fórmula. Eu quero saber a quantidade, a concentração de íons H3O+. O nosso pH é dado por menos log desta concentração, que é exatamente o que queremos saber. O pH foi dado, 12,5, menos o logaritmo dos íons hidroxônio. Vamos multiplicar tudo por menos 1. Então, log de H3O+ é igual a menos 12,5. Então, eu tenho que a base 10 desse logaritmo elevado a menos 12,5 é igual à concentração de H3O+. Então, H3O+, a concentração dos íons hidroxônio, é igual a 10 elevado a menos 12,5 moléculas por litro. Na geografia, existe um ramo chamado sismologia, que é o estudo dos terremotos. A intensidade I de um terremoto medida na escala Richter é um número que varia de I igual a 0 até I igual a 8,9, para o maior terremoto conhecido. A intensidade I é dada pela fórmula I igual a 2/3 do logaritmo decimal da energia final do terremoto dividido pela energia inicial. Esse E0 é um valor convencionado, na qual E é a energia liberada do terremoto em kWh. E E0, como falei anteriormente, é um valor pré-convencionado, 7 que multiplica 10 a menos 3 kWh. Nesse infográfico você consegue entender os efeitos dos terremotos. Você tem a escala Richter de 1 a 9 e o que dentro da escala, dependendo da intensidade do terremoto, ele pode causar aí nas estruturas de uma cidade. Lógico que vai depender da localização da cidade, tipo de terreno, tipo das construções e tudo mais. Exemplos. Em 2017, um terremoto atingiu a cidade do México, alcançando 8,2 na escala Richter. Qual foi aproximadamente a energia liberada por este? Vamos usar energia inicial, 7 vezes 10 a menos 3 kWh, e log de 7 igual a 0,845. São informações dadas no problema. Vamos usar a fórmula que vimos anteriormente. A intensidade do terremoto é igual a 2/3 do logaritmo da energia final sobre a energia inicial. Vamos substituir os valores que já temos. A intensidade do terremoto foi I, 8,2. Nossa E0, energia inicial, 7 que multiplica 10 a menos 3. Então vamos substituir na fórmula. 8,2 é igual a 2/3 do log da energia final, que é o que nós queremos saber, dividido por 7 que multiplica 10 a menos 3.
2 terços está multiplicando log. Vamos isolar esta parte aqui da nossa equação, dividindo toda ela por 2 terços. Quando dividimos toda ela por 2 terços, esse 2 terços do lado direito vai desaparecer e teremos apenas 8,2 dividido por 2 terços do lado esquerdo. Fazendo essa divisão, 8,2 por 2 terços é a mesma coisa que 8,2 que multiplica o inverso da fração que está aí na parte de baixo no denominador. Então, 8,2 que multiplica 3 meios, obtendo assim 12,3. Vamos substituir tudo isso por 12,3. 12,3 igual logaritmo da energia inicial menos logaritmo de 7 que multiplica 10 a menos 3. Por que apareceu esse menos aqui, gente? Porque nós temos aqui o log de um quociente. Aqui nós aplicamos a propriedade de logaritmo, que diz que um log de quociente se transforma em uma subtração de logs. Log do numerador menos o log do denominador. Log de 7 que multiplica 10 a menos 3. Temos o log de um produto. Então vamos transformar este log de um produto numa soma de logaritmos. Então temos 12,3 é igual a log de E menos, abre parênteses, vamos transformar isso numa soma de logaritmos. Log de 7 mais log de 10 a menos 3. Então 12,3 é igual a log de E menos. Qual que é o valor do nosso log de 7? 0,845. Log de 10 a menos 3 é igual a menos 3. 0,845 menos 3, obtemos o valor de menos 2,155. Aqui já fizemos as substituições, tanto do valor do log de 7 quanto do valor do log de 10 a menos 3. E já fizemos a soma. Agora temos menos com menos, vai ficar mais. 12,3 igual ao log de E mais 2,155. Vamos subtrair dos dois lados da nossa equação 2,155 para isolar o logaritmo de E. Obtemos assim que o logaritmo de E é igual a 12,3 menos 2,155. Mesma coisa que log de E é igual a 10,145. Como trata-se aqui de um número decimal muito próximo de 10, logo nós temos logaritmo de base decimal, 10 elevado à décima potência será exatamente a nossa energia liberada pelo terremoto. 10 elevado a décima kWh. Outro exemplo. Um terremoto alcançou 8 na escala Richter. Se aumentarmos a intensidade do terremoto em uma unidade, a energia liberada será multiplicada por quanto? Então vamos usar os mesmos valores de referência. Energia inicial, 7,10 elevado a menos 3 kWh, e dado raiz de 10 igual a 31,6. Faremos o seguinte, vamos utilizar a mesma fórmula, I igual a 2 terços que multiplica log de energia final sobre energia inicial, fazendo as substituições dos valores que temos. Então nós vamos calcular a intensidade do terremoto quando este alcançou 8 na escala Richter e depois quando ele alcançou 9 na escala Richter. Como trata-se de quantas vezes foi multiplicado, nós faremos a divisão da intensidade da escala 9 pela intensidade da escala 8. Então temos 8 igual a 2 terços que multiplica log de E sobre 7 vezes 10 a menos 3. Apenas substituímos os valores dados pelo nosso problema na nossa equação. Vamos dividir os dois lados novamente da equação por 2 terços, obtendo assim 12 igual a log de E sobre 7 que multiplica 10 a menos 3. Tudo isso aqui é igual a 10 elevado à 12ª potência, porque tudo isso aqui é o logaritmando. Então esse logaritmando inteiro é igual a 10 elevado à 12ª potência. Então temos que E sobre 7 que multiplica 10 elevado a menos 3 é igual a 10 elevado à 12ª potência. Apenas aplicamos a definição de logaritmo aqui nessa situação. Agora, multiplicando os dois lados da equação por 7 que multiplica 10 elevado a menos 3, temos E igual a 10 à 12ª, que multiplica 7, que multiplica 10 a menos 3. E é igual a 7, que multiplica 10 a 9ª. Essa é a energia final do terremoto que alcançou 8 na escala Richter. Agora vamos calcular a intensidade do terremoto que alcançou 9. 9 igual a 2 terços log de E sobre 7 que multiplica 10 a menos 3. Apenas substituição de dados do problema na nossa equação. Dividindo os dois lados da equação por 2 terços, esse 2 terços desaparece,
restando do lado esquerdo 9 sobre 2/3, que é igual ao logaritmo de e sobre 7, que multiplica 10 a menos 3. Fazendo a divisão do lado esquerdo, obtemos 13,5. É igual ao logaritmo de e sobre 7, que multiplica 10 a menos 3. Aqui, novamente, vamos aplicar a definição de logaritmo. Estamos dizendo que o logaritmo de tudo isso, de e sobre 7 vezes 10 a menos 3, é igual a 13,5. Então, 10, que é a base desse logaritmo, elevado a 13,5, é igual a tudo isso. Então, temos que e sobre 7 vezes 10 a menos 3 é igual a 10 elevado a 13,5. Multiplicando os dois lados da equação por 7 vezes 10 a menos 3, obtemos, aqui vai simplificar, e aqui fica 10 elevado a 13,5, que multiplica 7, que multiplica 10 a menos 3. Potência. Multiplicando potência, de mesma base, basta somarmos os expoentes. 13,5 com menos 3, temos e igual a 7, que multiplica 10 elevado a 10,5. Esse é o nosso terremoto, que alcançou 9 na escala Richter. Agora faremos a divisão, exatamente do terremoto que alcançou 9 pelo terremoto que alcançou 8. Fazendo essa divisão, nós estaremos descobrindo por quanto a energia liberada no terremoto de intensidade 8 foi multiplicada para se obter a energia do terremoto de intensidade 9. Então nós temos que fazer a divisão dessas duas energias. Então 7, que multiplica 10 elevado a 10,5, que é a energia do terremoto de intensidade 9, dividido por 7, que multiplica 10 a nona, que é a energia do terremoto de intensidade 8. Fazendo essa divisão, nós descobrimos quantas vezes a intensidade do terremoto de intensidade 8 foi multiplicado para alcançar o terremoto de intensidade 9. Fazendo essa divisão, 7 com 7 vai simplificar, 10 elevado a 10,5 menos 9. Lembrando que o 7 foi simplificado, desapareceu aí da nossa conta. 10,5 menos 9, 10 elevado a 10,5 menos 9, temos 10 elevado a 1,5. 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Então, a nossa solução é 10 elevado a 3 meios. 10 elevado a 3 meios agora é uma multiplicação. Podemos transformar isso numa raiz. Aplicando uma propriedade de potenciação, de expoente fracionário, vamos transformar isso numa radiciação. O 2 se tornará índice da nossa raiz e o 3 será o expoente de 10 dentro da raiz. Então temos raiz quadrada de 10 ao cubo, que é a mesma coisa que raiz de 10 ao quadrado que multiplica 10. Raiz de 10 ao quadrado é 10. Então nossa resposta é 10 raiz de 10. Como a raiz de 10 foi dada no nosso problema, 3,16, 10 que multiplica 3,16, então o terremoto de intensidade 8 foi multiplicado por 31,6 para obtermos a energia aí do terremoto de intensidade 9. Na economia, um cartão de crédito cobra juros compostos de 9% ao mês sobre o saldo devedor. Um usuário desse cartão tem um saldo devedor de R$ 505. Em quanto tempo essa dívida chegará a R$ 600 se não for paga? E aqui temos várias informações. Log de 2, log de 3, log de 1,1, 1,01 e log de 1,09. Então temos a fórmula de juros compostos. Montante é igual ao capital inicial, que multiplica 1 mais taxa elevado ao tempo. Qual é o nosso montante? É o total final da dívida, R$ 600. A nossa taxa é 9%, ou 0,09, se escrito isso em decimal. Nosso capital é igual a R$ 505, o capital inicial, e o nosso montante é R$ 600. Então uma dívida de 505 se transforma em dívida de 600. Apenas fazendo a substituição na fórmula para descobrirmos em quanto tempo isso acontece. Então, 600 é igual a 505, que multiplica 1 mais 0,09 elevado a t. Dividimos 505 dos dois lados da nossa equação e somamos aqui 1 mais 0,09 elevado a t. Isso vai simplificar a nossa equação. Aqui 505 vai simplificar a hora que nós fazemos essa divisão, obtendo assim 600 dividido por 505, que é igual a 1,09 elevado a t. Agora nós vamos fazer a decomposição tanto do 600 quanto do 505
para caber nos dados que nos foram apresentados. Veja que 600 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 100. 2 vezes 3, 6 vezes 100, 600. Nós encontramos assim um número que envolve 2, 3 e 100. 100 é uma potência de 10. E 505 nós vamos transformar em 5, que multiplica 100, que multiplica 1,1. 1,01, aparecendo exatamente essa informação aqui. Então vamos fazer essa substituição. 600 igual a 2, que multiplica 3, que multiplica 100. E 505, que é igual a 5, que multiplica 1,01, que multiplica 100. Vamos aplicar logaritmo dos dois lados dessa nossa equação. T, que multiplica log de 1,09, aplicamos a regra do tombo, isto é, o logaritmo de uma potência do lado esquerdo da nossa equação, e do lado direito nós aplicamos a regra do quociente, do logaritmo de um quociente. Log de 2 vezes 3 vezes 100 menos log de 5 vezes 1,01 vezes 100. Como temos log de produtos, vamos transformar em soma de logs. Então, nesse ponto, temos t que multiplica log de 1,09. Log de 1,09 já temos o valor 0,038. Vamos apenas substituir aqui na nossa equação. 0,038 que multiplica t. É igual. Agora fazemos log de um produto se transformar numa soma de logs. E log de um produto também se transformar em uma soma de logs. Perceba que eu coloquei os logaritmos aqui entre parênteses, porque eu vou somar tudo e depois trocar o sinal do resultado da nossa soma. 0,038t, agora eu substituo. Log de 2 é 0,3. Log de 3, 0,48. Log de 100, qual o número que eu devo elevar 10 para obter 100? 2. Tudo isso menos log de 5, nós não sabemos, não temos informação do log de 5, mais 0,004, que é o log de 1,01, mais 2, que é o nosso log de 100. Fazendo a soma deste lado da equação, obtemos 0,038t, 0,3 mais 0,48 mais 2, obtemos 2,78. Menos log de 5 ainda não sabemos. Vamos tentar descobrir algum artefato, algum artifício para descobrir o valor desse log de 5. Mais 2,004, que é exatamente o resultado da soma desses dois termos aqui. Agora, fazendo a regra de sinal, nós obtemos 0,038t igual a 2,78 menos o log de 5, menos 2,004. Vamos lembrar que log de 5 pode ser a mesma coisa que log de 10 sobre 2. Vamos trocar aqui o nosso 5 por 10 sobre 2. Obtendo assim, 0,038t é igual a 0,776, que é exatamente a diferença entre 2,78 e 2,004, menos log de 10 na base 2. Temos aqui o logaritmo de um quociente. Novamente, propriedade de logaritmo. 0,038t é igual a 0,776 menos log do numerador menos log do denominador. Log de 10 é 1, log de 2, valor dado pelo problema, 0,3. 0,776 menos 0,7. Obtemos assim 0,038t é igual a 0,076. Fazemos a divisão dos dois lados da equação pelo mesmo valor. Simplifica aqui do lado esquerdo, isolando t, para ter exatamente o que queremos descobrir, o valor do nosso variável t. Então temos que t é igual a 0,076 dividido por 0,038. Fazendo essa divisão, obtemos t igual a 2. Então, em 2 meses, a dívida chegará a R$600. Percebam que trata-se de um problema bastante longo, com muitos detalhes, onde foram aplicados propriedades do logaritmo, propriedades de potência, enfim, todos os assuntos que já estudamos e que precisam estar bem compreendidos para que esse problema pudesse ser resolvido. O médico, após estudar o crescimento médio das crianças e determinar a idade, com idades que variam de 1 a 12 anos, obteve a fórmula H igual a log de 10 elevado a 0,7, que multiplica a raiz de I, onde H é a altura, em metros, da criança, e I é a idade, em anos. Pela fórmula, qual é a altura de uma criança de 10 anos? E ele dá-nos valor que raiz de 10 é igual a 3,16. Então vamos
utilizar a fórmula e substituir os valores que nos foram informados. Então a idade da criança é 10 anos, vamos substituir o I por 10. H igual ao log de 10 elevado a 0,7, que multiplica a raiz de 10. Vamos transformar essa raiz em uma potência de expoente fracionário. Raiz quadrada é a mesma coisa que 10 elevado ao meio. 1 meio é a mesma coisa que 0,5. Multiplicação de potências de mesma base, faremos a soma dessas potências, desses expoentes. Então a altura da criança é igual a log de 10 elevado a 1,2. Logaritmo, onde o logaritmando é 10 e a base também é 10, então a resposta desse logaritmo é o próprio 1,2. Então a altura da criança de 10 anos será, em média, 1,2 metros. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.